Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e olha, essa é a nossa aula 48.1. E professor, oi, o que a gente faz na aula 48.1? Toda aula, Tatá, que começar com ponto 1, nós vamos mostrar aí as extra classe que os nossos queridos, amados estudantes estão fazendo juntamente com os professores presenciais. O que você tá achando dessas destacadas? Eu tô achando maravilhoso, mas só que a gente já tá na 48, a gente tá quase encerrando! Meu Deus! Já estamos encerrando. Agora tá ficando bom! E a gente já tá querendo se despedir, meu Deus! Mas é isso aí, galera. Então, ó, fica de olho aí no material que a gente separou pra colocar na aula de hoje. Professores, eu sou a aluna Gabriele, da Justino Extensão Aurélio, e eu vim apresentar o meu trabalho de extra classe de NBAZ. Fiquem com o vídeo. Esse aqui é o nosso curral, ali tem o piquete. Chegando aqui eu já me deparo com a cena, os tambores de leite. E a primeira visão que eu tenho chegando é essa. Os tambores ali de leite. E aqui é a parte da ordenha, né? Deixa eu apresentar. Aqui é a parte onde fica as vacas. Aqui do outro lado, cabe 2 em cada lado, então é 4, né? 4 vacas que ficam. Aí, esses aqui são os equipamentos. Aquilo ali é a teteira. Essa aqui é outra teteira. E os tambores que recebem o leite. Eu sou responsável pela limpeza. E aqui os serviços é meio que dividido. Questão da limpeza das teteiras, a gente usa um sabão líquido para meio que matar as bactérias, né? Essas são as teteiras. Depois de limpo, a gente pendura. Eu acabei de lavar essa. Um já está limpinho, agora só falta mais 3. Olha o boi. Aqui nós trabalhamos com a produção de leite e, como vocês viram no vídeo, nós usamos a ordenha para ordenhar as vacas. E eu também queria dizer que a gente também trabalha com um sistema extensivo de galinha caipira. E é isso, tchau! Tchau! Foi muito bom conhecer vocês, hein? Que rotina boa, hein? Ei, Tatá, vamos ver o que temos para a aula de hoje? Vamos, galera! Solta aí para nós! Olha só, Vamos lá. 48.1. Sim, vamos ver senhor. agora qual passar. Ouvindo a cultura, só gente. Agora não é mais produção. A gente falou da produção. Agora é a sanidade, nutrição e reprodução. E a higienização que a colega estava colocando ali faz parte dessa sanidade. Da sanidade. Então, olha só, galerinha. Do que nós vamos ver, professor?
sanidade, nutrição e reprodução dos ovinos. Então, primeiro, vamos começar pela alimentação, a manejo alimentar, manejo sanitário e depois a reprodução. Manejo alimentar. Lembra que na última aula nós estávamos falando sobre o manejo, sobre as estruturas, se vai ser extensivo, intensivo, o semi, e que se você for fazer uma, ele vai ficar solto no pasto, e se ficar preso, você tem que fornecer alimento e água. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o manejo alimentar, são as necessidades nutricionais para dois grandes grupos. Tem um grupo que é do reprodutor. Então, o manejo alimentar do reprodutor é um, mas tem um grupo que não é reprodutor. São os descendentes, o rebanho, que a gente vai bater, comer aquela carne gostosa, saudável. Então, tem essa diferença na alimentação, Tatá? Perfeito, prof. Então, vamos lá? Vamos passar? Bora. Então, olha só. Manejo alimentar. Para um rebanho comercial com aptidão para a produção de carne e lã, que exige muito dos animais, é necessário possuir uma área grande. Claro que isso é rapidamente notado quando a gente faz a percepção do processo de nutrição. Tá. Ok? Sim. Então, primeiro, lembra? Calma aí, Tatá, volta. Lembro e volto. Aí tá nesse slide ainda. O que esse slide está querendo dizer? Você tem que levar em consideração que são esses animais, apesar de você... É assim, tem uma diferença, tá? A ração, ela não é a nutrição desse animal. A ração é uma suplementação. Quem é a nutrição desses animais? É pasto, mas vamos ali, vamos chamar de volumoso. Ok. Por que volumoso? Porque você pode fazer ele in natura no pasto, ou você vai pegar, triturar ele, ou você vai pegar, fazer a silagem, ou você vai pegar e fornecer até feno. Então, são os volumosos. A forma com a qual você vai fornecer depende diretamente de quem? Da sua propriedade. Por exemplo, professor, agora pode passar, tá? Tem raça. Você falou aí das áreas grandes, aí eu tô vendo, olha os corres dos borreguinhos. Ah, sim. Nossa, corrida boa. Então, olha só, pessoal. Pode passar, pode apertar mais um. Vamos. Isso. Então, aperta mais um. Mais um. Aí. Então, olha só. Vamos ler primeiro. Propriedades menores que são indicadas para a engorda e venda de reprodutores exigem estruturas como divisões de pasto, cabana, galpão, além de investimento de mão de obra e alimentação suplementar. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade menor, então eu não vou ter como ter uma produção para abate, uma produção grande. Então, ela é engorda. Por quê? Engorda são animais que ficam menor tempo no espaço e comem. Mas, professor, minha propriedade é grande, como é que eu vou colocar os... Desculpa, professor, você está falando que a propriedade pequena é para engorda? É porque aí qual é o sistema? Intensivo. Então, por exemplo, uma propriedade pequena não pode criar esses animais, porque eu preciso, vamos lá, de pelo menos 100 cabeças, e a propriedade é pequena. Não comporta porque não tem espaço para eles andarem. Então, eles ficam no intensivo. E o espaço que tem é para quê? É para produção de quê? Do alimento do animal. Produção aí dos volumosos. Aí você tem que ver capim-elefante, capim-camarão, capim napier. Você pode fazer a cana-de-açúcar, pegar todo esse material, ou capim-elefante, nós temos aquele verde e roxo, triturar, fazer silagem, que aí você está vendo aí, ó, todo o material triturado no coxo, porque não tem o espaço para ocorrer o processo de pasto. Então, é para engorda, ele fica um pouco tempo naquele espaço,
só engordando e já vai para abate. Então aí tem que ter o que nós precisamos de quê? De investimento de galpão, investimento setorial, investimento no fornecimento de água, investimento no fornecimento de suplementação, que está ali, ó, suplementação é a ração, viu, gente? E também tem que tomar cuidado com uma coisa, o quê? Não é cuidado, desculpa, investimento em, a gente vai falar na frente que é a sanidade, é veterinário. É o quê, professor? É fazer a desvermifugação. Eu não sei se fala vermifugar. É vermifugar, porque eu não falei desvermifugação. Se vermifugar, já está fazendo uma desvermifugação. Então, limpeza e higiene. Então, essa mão de obra envolve higiene. Por que envolve higiene? A gente vai falar lá na sua memória, mas por que envolve higiene? Porque o animal vai estar num espaço. Apesar de ser um pouco tempo, mas é um espaço que vai comportar uma quantidade, né, de animais. Então, em geral, o que vai ter a demanda é a estrutura. E tem que lembrar, independente, Tatá, de ser intensivo, semi-intensivo, você tem que fornecer o volumoso. Prof, uma curiosidade, essa criação também tem aquela mesma situação acho que foi do gado, que eles vão e cada um sabe exatamente onde eles vão. Não tem, né? Não é assim não, né? Beleza, eles não têm esse comportamento, não. Né? All right. Além de volumosos, como pastagens, capineiras, pode passar, Tatá, manter a qualidade, incluindo da dieta suplementos com base de grãos e farelos. Então, esses grãos e farelos seria a suplementação com ração, tá? Aí depende, né, Tatá? Como a gente está falando de engorda, eu estou falando de farelo para engorda, não estamos falando de... Porque tem uma coisa que é a leiteira, tem que ver que esses animais também produzem leite, né? E, claro, uma característica, né? Os coxos estão em ambiente aberto, então há uma necessidade de você ter um cuidado maior em relação à limpeza, que é a sanidade, que nós vamos dar uma olhada lá na frente. E essa vegetação não fica alta assim mesmo? Ah, sim, Tatá, é isso mesmo. Assim, a gente fala meia, né? Meia o quê? O capim vai estar na altura do teu joelho. Da altura deles, né? Na altura do joelho já está um lugar para você deixar ele no piquete, pastando por um bom tempo, e depois você só troca o piquete. Muito bom. Lindo, né? E agora, né? Em relação, nós tínhamos falado do processo de higienização dos custos. Olha as boinhas que você tinha falado. Isso, que é em ambiente aberto, também tem uma relação aos minerais. Então tem que deixar um coxo de mineral, que aí nós podemos fazer complementação de ferro, cobre e cobalto, que é essencial. A falta desses minerais também causa deficiências no animal. Principalmente, muitas vezes a gente tem lá uma doença, um verme, né? Dizer, quer saber se está com verme? Pega teu olho, baixa assim, se estiver pálido, ou você está com deficiência de um nutriente, ou não, se eu estou tomando minha pílulazinha, tomando meus nutrientes, minhas vitaminas, porque está pálido. É verme, batata. Você pode usar a língua dos meus cães. Não volta, Tatá. Desculpa. Coloque os comedouros ao lado de dentro do galpão, em local fácil acesso para os carneiros. A gente vai ver, isso é uma outra imagem, esses comedouros que eu estou falando. Agora, por que eu coloquei essa imagem aí? Pessoal, isso é um aprisco, a parte interna do aprisco, né? E tem os bebedouros, né, que a gente tem até um controle de água, que se usa, né, esse controle de água. É assim, evita colocar o bebedouro na região que bate o sol. Eu não estou falando que essa aí está batendo. Nós vamos daqui a pouco mostrar uma imagem de um comedouro. Um comedouro, ele fica na região interna. Na região interna, já para facilitar não, para evitar, Tatá, que ocorra esse processo de bater o sol e azedar, fermentar, na verdade, né? O volumoso com o farelo que se coloca. E aí, por mais, não é natural, mais pura que a água seja, uma água de qualidade, ficar pegando iluminação solar cria bactérias e... Bactérias não, desculpa. Não, algas.
E essas algas vão propiciar a proliferação de outros micro-organismos. Por quê? Porque o animal, quando vai tomar água ali, resto de ração cai. E isso pode dar um desarranjo no trato intestinal do animal. Então, só para quando mostrar o coxo, eu vou mostrar essa relação de tomar cuidado com a extremidade. Criação, e a gente pode dividir isso em criações. Criação mínima. O que é uma criação mínima, professor? É importante consultar um especialista para avaliar as características da propriedade. Porque existem propriedades, Tabita, que é para fornecer somente para a região o alimento. Então a gente chama isso de criação mínima. Mas só que ela tem que ser o quê? Economicamente viável. Manejo sanitário. Vamos lá. A gente tem Pessoal, nós temos aí uma matéria jornalística sobre a ovinocultura, que é o sistema de criação 1. Meu diretor, solta aí pra gente. Saber sobre os cuidados na criação de ovinos e caprinos, principalmente na nossa região. É necessário para que se tenha animais fortes e saudáveis. As ovelhas e as cabras fazem parte da mesma família, Bovidae em latim. São parentes dos bois e vacas. São animais ruminantes, capazes de digerir grama e com 4 estômagos cada um. Os primeiros ovinos e caprinos foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores portugueses, na época do descobrimento, juntamente com os primeiros animais domésticos, isso por volta de 1535. E hoje, o país concentra o 22º rebanho mundial de caprinos e o 18º maior rebanho de ovinos do planeta. Mas você sabe a diferença entre eles? A cabra é a fêmea do bode e o filhote deles é chamado de cabrito. O carneiro é o macho da ovelha e juntos geram os cordeiros. Mas assim como toda criação, a ovinocultura requer cuidados para que os animais não adoeçam e nem tragam prejuízos ao criador. Eduardo Gilsbert é veterinário e criador há mais de 11 anos. Explica a importância da tosa e da limpeza do casco. Certo. O casqueamento é importante ser feito na nossa região, ainda por conta da umidade que tem o nosso solo. Isso favorece muito o crescimento do casco e acúmulo de resíduo também nessa região, onde algumas bactérias oportunistas se acumulam no casco dos animais, causando algumas doenças, né? Entre elas tem o Fot Rot, que é a podridão do casco, que acomete os animais e, consequentemente, pode levar o animal à morte. Ele deixa de pastejar, ele abre a porta de entrada para outras bactérias, né? E o animal se debilita e vem a morte porque ele para de se alimentar, fica mais deitado, não anda, pode dar bicheira, pode dar miase também. E esse manejo ele é feito rotineiramente, né? Fazendo o casqueamento com auxílio de um canivete ou então até mesmo uma tesoura própria para o casqueamento e fazer o uso de produtos antissépticos, como sulfato de cobre e alguns outros produtos que tem já preparado no mercado, certo? Que dá para utilizar também nesse tratamento desses animais. Isso tanto se tratando do carneiro como cabras e cabritos. Todos têm que fazer esse casqueamento. Todos eles têm que fazer o casqueamento, isso como rotineiro. Principalmente na nossa região. Há diferença de outras regiões? Sim, sim, tem a questão do solo também, né? O solo que tem mais a área mais com pedra, pedregosa, o animal tende a gastar mais esse casco, né? E com menos umidade também o crescimento dele fica mais limitado. Na nossa região, por ser uma região que chove muito, às vezes o ambiente é mais úmido, esse casco ele cresce com mais rapidez, certo? E quanto à questão da tosa? A tosa a gente fala mais na questão dos ovinos Doppler, né? Que são animais que têm a lã, certo? Animais que se adaptam melhor ao frio. E ele foi trazido para a nossa região por questão do cruzamento industrial, para melhorar a questão de carcaça, nessa situação. Então eles são animais que eles têm um déficit respiratório por conta disso, né? Porque a lã é para proteger os animais do frio. E aí chegando na nossa região com essa diversidade do clima, eles acabam sentindo bastante o calor. E a gente acaba fazendo essa tosa para poder dar um conforto térmico melhor para esses animais, né? Que ela é feita nas regiões sul,
ela é realizada mais para poder a venda da lã mesmo, né? A nossa região quase não tem procura de venda de lã nem comércio para isso. Então a gente faz só mais a tosa para minimizar que os animais fiquem levando sementes de erva daninha para outras pastagens, que eles acabam propagando isso, né? Eles acabam essas ervas daninhas, a semente agarrando na lã dele e ele começa a levar para um pasto, para o outro e acaba jogando essas pragas em toda a propriedade. Eduardo lembra ainda que a retirada do chifre é proibida. A discórnia, né? A discórnia ela foi proibida por lei pelo Conselho de Medicina Veterinária, então esse processo não é mais realizado. Nem a discórnia, nem o corte de cauda que eram realizados nesses animais de lã, né? Para evitar que acumulasse fezes, resíduos de parto, sangue, urina, essas coisas, foi proibido também. Então é necessário uma limpeza. Fazer a higienização e manter sempre tosada essa região. E a questão do chifre para as cabras e os cabritos. Também não pode mais ser realizado, foi banido isso, não pode mais porque é mutilação animal. Aqui é a questão de manejo, o que vai ter que ser feito? Vai ter que separar os animais por lotes, né? As cabras adultas, que geralmente tem cabras que são dominantes, separar animais adultos com adultos por categoria, para minimizar o risco de briga, de trauma entre eles, né? E a questão que a gente fazia antigamente do corte do chifre era para evitar justamente essas lesões que os animais ficavam. Na hora de competir por alimento, as cabras de chifre batiam uma na outra, então machucava, às vezes vinham realmente a quebrar os animais, os mais novos não se alimentavam, então tinha essa competição por alimento e aquele que tinha um chifre maior ele acabava dominando e ganhava aquele território, né? Então o manejo mais era para isso, para minimizar essa competição por espaço. A discórnia no animal adulto era feito um processo cirúrgico mesmo, com a retirada cirurgicamente. E quando é um animal jovem pequeno, a gente pode se fazer com o uso de ferro quente ou até mesmo com uma pasta que já vem específica para isso, para inibir o crescimento do botão ali do chifrinho dele. E aí, galerinha, vamos conhecer mais sobre isso, Tatá? Bora, Bota na galera, tela. muito boa explanação, muito boa propriedade e que tá vendo que dá trabalho, né? Então toda a atenção, planejamento é fundamental. Vamos lá para continuar a nossa lâmina. Vamos lá, problemas sanitários são considerados grandes vilões para a economia da indústria ovina, não somente aqui no Brasil, mas em outros países. É necessário a adoção do manejo sanitário com vacinações apropriadas ou práticas e técnicas higiênicas capazes de prevenir a saúde dos ovinos. Tá, em relação a isso, tem um calendário, né? Quando a gente fala de vacina, fazer um paralelo, Sim. É igual a nós. Tem os calendários. Período, né? Tem os períodos, os calendários de vacinações que são específicas. Isso no mundo animal, tirando a gente, mas nos outros animais, por exemplo, tem os calendários anuais, tanto para bovino, suíno, ave, caprino, ovino, tem os calendários. E esses calendários são feitos à risca. Por quê, professor? Porque para você vender um animal, para você abater um animal, tem que ter todo o certificado de vacinação e regularização sanitária desse animal. Então isso é muito importante quando a gente fala sobre a higienização e vacinação desses animais. Eis algumas práticas, né? Primeiro, a observação rigorosa do seu plantel. E, pessoal, essa palavra está bem nos lábios do professor Jefferson, né? Quando ele fala, em todas as criações ele falou isso, o seu olhar para o seu plantel, né? Em cada etapa, porque se você não tivesse olhar, pode dar... Toda vez que a gente vai fazer algum manejo, toda vez, você vai lá fazer um manejo de bebedouro, comedouro, vai limpar alguma coisa, você tem que observar o animal. Todo animal tem, dependendo da sua fase, filhote, juvenil, adulto, tem um comportamento. Então você tem que observar. Não é só o comportamento do animal, se está estranho, né? Um porquinho jovem é todo serelepe. Ele está meio paradinho, quieto. Se não tem algum arranhão. Por quê, professor? Numa galinha, um arranhão. Um porco, um arranhão na parte traseira. O que significa isso? Muitas coisas. Ou está tendo briga. Naquele momento não está, mas estava tendo briga, lembra? Se você não corta um terço da cauda direitinho, então algumas vezes ele mexeu, chama a atenção do outro vai lá e morde. Outra,
galinhas, né? Não fez, tá tendo problema de hierarquia. A debicagem tá lá uma feridinha. Porco também pode acontecer de ele se coçar. Aquele arranhão pode não ter sido uma briga, mas ele coça. É normal? É normal você ver ele coçar. O que não é normal é onde ele se coçou, tá com uma mancha avermelhada. Pode ser problema de pele, fungo. Uma coisa é você coçar, outra coisa é você ficar coçando direto. Irritado, né? Irritado. Então, o que eu estou colocando aqui? N fatores em relação a quando você está fazendo a limpeza do coxo, a troca da água, ou mesmo a limpeza tábita, que é o manejo do corredor, limpando coisas, ou capinando do lado de fora do galpão. Você tem que olhar para o animal e observar, às vezes. Está parado descansando? Olha para o seu animal para ver se tem alguma coisa. O comportamento do animal tem que ser coerente com aquela atividade que ele está tendo ali. Que atividade? Maternidade é um comportamento. Creche é outro comportamento. Terminação é outro comportamento. Ou as pessoas também chamam de engorda. E no caso dos ovinos, olha só que interessante. É o exame periódico, deixa eu colocar aqui. O exame periódico da conjuntiva ocular do cristalino. Não foi nesse aqui, mas tem um vídeo falando sobre isso, né? Oftalmia contagiosa, bem como a aparência das fezes. Olha quantos aspectos têm que ser observados. Que para serem sadias devem ser encaroçadas e de cor verde escura ou clara, nunca líquidas. Parece uma semente de açaí. Ou de coquinho. Só a coloração que não é igual. Mas a estrutura, parece muito. E assim, as pessoas acham que elas têm que ficar tudo juntinho. Oi. Tá certo que tu comparou o cocô com açaí, mas... Não, caroço de açaí. Pois é, o caroço. Agora me deu vontade de tomar um açaizinho. Não, açaí é gostoso também. Ei, Denis? Eita, moleque. E dizem, dizem, eu não sei porque eu não recebi. Que aí os nossos estudantes conhecem o açaí bom. E tem um colaborador nosso aqui, que é o Aloysio. O Aloysio tem uma polpa de açaí. Tá na boca. A melhor polpa de açaí. Esse quanto ele traz, né? E, ó, mas é pouco, hein? Ele traz pouco porque... Olha, coisa de... Ó, falou ele dá uma prova e diz assim, o resto é comprado. É teu! O Aloysio é assim, dá um pouquinho, o resto é comprado. Mas só pra lembrar que a gente não esqueceu, viu, Aloysio? Da polpa do maracujá e o cupuaçu sem caroço. Até hoje eu não vi. Tá bom. Mas tá bom. Isso, as fezes, nós estávamos ali. Perfeito. Outra, tosse e corrimento. Não, Tatá, volta. Os olhos. Os olhos, o cristalino. É porque tem um verme, Tatá. Né? Isso. E o diagnóstico é só olhando mesmo. Periódico por. E tem até um negocinho que ajuda. Tinha uma imagem que eu lembro. Tem um vídeo. Aí tem uma. Como é que é? Por que periódico? Por que periódico? Porque é verme. Nós também. Ou você toma de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1 ano. Isso vai depender do quê? Do seu nível de contaminação. Por exemplo, se você come muito vegetal... Se você come muito vegetal, Tatá... Não é que vegetal assim, folhagem. Se você come muita folhagem, você tem que fazer a limpeza dessa folhagem. Senão você pega ameba, pega protozoários, né, que são microscópicos, e também a água. Por exemplo, eu tomo água filtrada. Você pode tomar água filtrada que for, meu querido, mas quando toma banho, duvido se não cai água na sua boca. Então tem que colocar aquele negocinho marrom. É por isso que eu tomo de 3 em 3. Ei, Tatá, como é aquele negócio marronzinho que a gente joga na caixa d'água? Que é muito eficiente. Carbonato? Não, é líquido ele. Eu uso lá em casa. A gente pega nas coisas de saúde, posto de saúde. Quando a gente vai para bar também a gente bota. Isso. Por quê, gente? Você faz um banho, você escova os dentes. Né? Então, assim, tem que fazer. Por isso que é periódico.
Então, é o nível, não é o nível, é o índice de exposição. Quando o índice de exposição é muito alto, então ele tem que ser periódico. E aí, essa periodicidade, seja de 3 em 3, 6 em 6, depende de cada localidade com o índice de exposição. Perfeito. Outros pontos. Tosse e corrimento nasal geralmente indicam vermes, olha só, vermes pulmonares. Tem gente que tosse, tá? Criança principalmente, jovem, tosse. É um verme querendo sair pela garganta, sabia? Tem aquele, o ciclo dele, né? Ele vai, a gente, coisa, ele... Ai, que tem que prestar atenção direito. Indicam vermes pulmonares ou a presença de larvas de moscas nas fossas, tadinhos, nas fossas nasais. Isso acontece, Tatá, muitas vezes quando tem uma ferida. É varejeira que eles chamam, né? Orelhas caídas, cabeça inclinada para um dos lados, porque ele está incomodado, né? E andar cambaleante, que ele pode ficar... como a gente... com algum problema auditivo, uma infecção, a gente perde um pouco do lado... Paralelo. Isso acontece muito com os meus cachorros, quando dá banho, aí tem que arrancar aqueles pelos do ouvido para limpar, limpa todo o ouvido do cachorro, fica bem limpinho. Aí, gente... tá. Aí, o que acontece? Aí eles ficam, quando tá crescendo o pelinho... Tadinho. Eles pegam a cabeça e clicam. Tadinho. Ai. Andar claudicante pode indicar... Eu não sei o que é isso. Inflamação não. Pode indicar inflamação das unhas. É como se você estivesse mancando. Uma unha encravada, você anda meio... Isso. Claudicante. Tá vendo que ele tá andando falho. Entendi. Eu estava com esse andar claudicante um dia desses. Parece que tem alguma farpa, mas na verdade a questão não é farpa, é a unha. Por isso que tem que tomar cuidado com os cascos deles. Porque tem uma limpeza de casco. Cadê? Tem. Cadê? Não, tem imagem. Tem imagem do olho, tem imagem do casco. Eu acho que não é nessa aula. Bora. Olhos secos, geralmente, é estágio febril. Olhos secos. Eu tô conseguindo levar para os cães. O paralelo com os cachorros. Cachorro, quando tá com o nariz bem úmido e geladinho, quando tá seco e quente, tá com esse problema. Então, aqui a gente já vê isso nos ovinos e caprinos também, tá? Só que aí é os olhos, a gente consegue ver porque o olho do animal tem que estar bem radiante e brilhante por causa da umidificação deles. Lacrimejamento, indício de oftalmia contagiosa. Olha aqui, quando tá lacrimando muito, fica uma coisa escura. Não dá remela não, neles não dá remela. Mas só umedece. Isso aqui fica muito úmido. Muito úmido, dá pra ver, fica preto de sujeira. De tanto ficar soltando água aqui. Isso já é lacrimejante, tá? Olhos afundados e vítreos apontando para a enfermidade grave. É porque quando já está... Meu Deus, Queda da lã decorrente de sarna ou verminose. Então, esses são os pontos que você precisa observar toda vez que você vai lá, né? Botar água, trocar, lavar, higienizar. Você precisa olhar a sua criação. Olhar e observar todos os pontos. Ok? Ok. Das instalações, vamos falar da higiene, né, em relação às instalações. Primeiramente, os detalhes da construção e depois a limpeza, tá? E a desinfecção do local. Vocês viram, foi nessa aula que a gente falou do vídeo, não foi? Da minha. Vocês viram que ela chegou lá, ela tinha uma tarefa para executar, mas ela primeiramente higienizou, não é? Lavou tudo, né? Separou tudinho para poder realizar a ação, tá? Retirada do esterco a cada 15 ou 30 dias. Para a desinfecção, você vai usar o fenol a 3%, amônia quaternária a 4%,
Cloramina 4%, cal virgem no solo, 10 gramas por 50. Tá? E a higiene dos bebedouros e comedouros também é essencial para evitar fezes e terra em seu interior. Ok? Aí eu lembro aqui da criação dos suínos, que numa daquelas etapas que eles ficavam os comedouros aqui dentro, e aí a gente não podia, né, tentar tomar atenção para eles não ficarem dentro, mas era porque eles eram muito jovenzinhos, né? Aqui a questão para evitar mesmo essa terra, a presença de terra nesses bebedouros, né? Ok? Ok. Dos animais. Ai, olha lá os... Desolha. Tosquia da lã ao redor do... Isso. Desolha. Agora eu entendi. Tosquia da lã ao redor dos olhos. Aí tem o cacareio. Tosquia do úbere e períneo das fêmeas antes da aparição ou na estação da monta. Sim, isso é muito importante. Tem. Ai, que beleza. Tem. Muito importante isso, tá? Essa higienização. Professor, faz um paralelo que eu não entendi o que é isso. É quando a gente faz tosse higiênica em cachorro. Mas só que nas ovelhas é muito importante, principalmente antes do cio e depois da monta. Antes do cio. Tá bom. Desinfecção, lógico, né? Do cordão umbilical. É um canal de infecções, então tem que manter bem limpo. Aparo dos cascos, como vocês estão vendo ali na imagem, para não prejudicar os aprumos e evitar a podridão dos cascos. Principalmente em períodos chuvosos ou áreas alagadiças ou em animais confinados. Então, uma coisa, quando é em regiões chuvosas, época chuvosa, faz esse tipo de manejo antes da época chuvosa. Eu já vi fazer isso sem ser época chuvosa, em animais confinados. Animais confinados se faz, animais em épocas chuvosas, confinado ou não, faz antes. Eu não ia falar um negócio. Não, para os meus bichos. Mas é outra situação. Pode dar, por exemplo, cachorro. Paralelo! Vamos fazer um paralelo? E com cachorros. A gente podia fazer uma aula de pet, né, Tabita? Eu não sei. Porque muitas pessoas que estão no nosso aí, pet que eu falo é assim, peixe ornamental específico. Abre um paralelo aí, pessoal. Pet como cachorros, porque o pessoal do interior não tem pet, lugar de pet, cuidar de cachorro. Olha que alguns têm. Não, interior não tem. Calama, já foi em Calama? Não tem. São Francisco do Guaporé tem só 2. São Miguel não tem. Já fui. Porto, Seringueiras não tem. Tá, eu nunca fui. Nunca fui em coisa. Lá onde a tartaruga desova, lá tem? Cunhã? Não sei. Não sei, Eu também nunca fui. Cunhã. Nunca fui. Então, assim, mas o que tem no interior, professor? Dog alemão. O que tem no interior? Fila brasileiro. O que tem? Aqueles cachorros que a gente quase não vê mais aqui. Na capital. Eles ajudam no... E o que tem no interior? Cachorro para pasto. Estou esquecendo o nome, é muito bonito. É um cachorro que ele não fede. Vou trazer a foto. Não fede. O bicho se joga na... Ele é bom para tocar o gado. Então, é assim, eles têm e comercializam entre eles esses animais, mas não tem esse... Né? Mas a gente podia fazer uma aula para eles, não para pet, que eu falo não de pet shop. Estou falando de uma aula desses animais que são comercializados de uma forma informal. Tá certo. Entendeu? É um parênteses. Ele gosta de parênteses. Já falei, beleza. Porque tu falou disso. Ai, que besteira, falei. Porque nos animais do interior, principalmente onde tem criação de gado,
a pata úmida, que foi que falou. Foi. Às vezes eu falo, por que eu tô falando disso? Mas... Por que eu tô falando disso? Não, eu faço uma introdução muito longa. Olha, pata úmida nos cachorros daqui dá fungo, fica vermelho, dá ferida nos cachorros daqui. Lá tem verme do solo, que a almofada da pata do cachorro não é, mas parece bicho geográfico. Impressionante, Tatá. Quando eles ficam com os cães, ele não machuca. Eles ficam com a almofadinha rachada. Rachada, isso é desidratação. No pet shop tem uma pomada que você passa. Isso é umidade demais. A gente pensa que é seco, é umidade demais. Isso que eu ia comentar. E tem que tomar cuidado se não tem algum produto no local. Produto de. Sabe onde a gente observa isso? Quando você lava roupa, você limpa coisas, isso corta. Ai, caramba! É tudo dando choque. Tudo choque para todo lado. E aí nós temos a reprodução. Filhotes, o parto tem que levar a porcentagem do criadouro. Nós temos aí os filhotes podem ser desmamados com 45 dias e a monta. Com 45 dias é desmamado com 45 dias. Mas é muito rápido, professor. Não, é longo em relação às outras criações. É mais tardio em relação às criações, por causa do colostro. Tá? Outra, otimização. Como é que a gente sabe que ocorre a otimização para a monta? Porque nelas, pessoal, a gente quase não usa isso aqui. Isso aqui é para... Esse negócio é para criador pequeno, assim, só para comer em casa. Quando a gente faz sincronia de cio, dá para fazer, tá? Inseminação. Esse bicho é assim, tem que apertar para poder soltar o esperma dele. Como é que é? Ele começa a fungar. O que é fungar? Tábita, eles fazem assim com a boca, ó. Ele sente o odor que a fêmea está fazendo, ele faz assim, ó. Faz esse barulhinho. E aí ele começa a grunhir, que eles chamam de ferreno. E aí ele chega perto da fêmea, dá uma batida aqui na traseira dela, puf, se ela monta. Ela arrebita e monta. E aí você vê como é que tá, a monta está correta. A orelhinha dela bem para cima e o macho também. Tá? Bem, meus queridos, finalizamos a aula aqui, mas não se preocupa não, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Já. Tchau.